Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço, meus amigos, mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. Agora tá bem cedinho, é bem de manhãzinha. Tô falando num tom um pouco mais baixo, um pouco mais calmo, um pouco mais sereno, porque o pessoal tá dormindo aqui. Aproveitei para fazer esse vídeo já, porque daqui a pouco eu vou pegar a estrada. Então já vou adiantar para gravar esse conteúdo aqui para a gente conversar. Tem assuntos bem legais, de pautas diferentes aqui para a gente conversar. Então tá um vídeo bem dinâmico, um vídeo com bastante informação, com bastante conteúdo. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E pessoal, vocês viram que como é bom não ter o rabo preso, né? Como é bom não ter o rabo preso com ninguém. Cristiano Ronaldo, ontem lá na premiação do Global Soccer Awards, ele regaçou. Acho que ele falou tudo aquilo que estava entalado em todo brasileiro, na verdade não só em todo brasileiro, mas em várias pessoas pelo mundo, em relação àquela injustiça que cometeram lá na Bola de Ouro com o Vinícius Júnior, né? Eles cometeram aquela injustiça na Bola de Ouro com o Vinícius Júnior, aí depois foram lá, premiaram o Vinícius Júnior na semana passada no FIFA The Best, e aí ontem novamente o Vinícius Júnior foi premiado de novo. Agora eu pergunto para vocês, depois de todas essas premiações do Vinícius Júnior sendo considerado o melhor do mundo, qual a justificativa que eles arrumam para o Vinícius Júnior não ter ganhado a Bola de Ouro? Por quê? Eles não queriam um brasileiro ganhando a Bola de Ouro? Foi uma perseguição em relação ao garoto? Por causa de todos os escândalos, né? Tudo aquilo que os europeus aprontam com o Vinícius Júnior lá? Não tem justificativa. E ontem o Cristiano Ronaldo ele falou na frente de todo mundo, né? E ele fez questão de frisar que ele estava falando na frente de todo mundo, que não tinha nenhum problema ele falar aquilo na frente de todo mundo ali. E ele foi ovacionado, foi aplaudido, inclusive entrou nos trend topics aí das redes sociais vizinhas a fala dele. Enfim, se espalhou por todo mundo a fala e o desabafo do Cristiano Ronaldo a respeito daquilo. Cara, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, acho ele uma pessoa extremamente autêntica. Como eu falo pra vocês, é muito bom você não ter o rabo preso com ninguém, você poder falar na lata mesmo. Eu nunca esqueço que o Cristiano Ronaldo foi na Copa do Mundo ou foi na Eurocopa? Eu não lembro se foi na Eurocopa ou na Copa do Mundo. A Coca-Cola era patrocinadora, né? E colocaram as embalagens do refrigerante na frente assim para ele fazer a coletiva dele. Ele foi lá, pegou e falou para a galera beber a água, né? Ele afastou os refrigerantes da Coca-Cola, pegou a água, trouxe para perto e fez assim, ó, para a galera beber água. E inclusive nesse mesmo dia o impacto nas ações da Coca, elas realmente foram negativas com esse pequeno gesto do Cristiano Ronaldo durante aí a competição. Então assim, mano, é um cara que não tem o rabo preso com ninguém, é aquele negócio, já ganhou tudo que tinha para ganhar, o cara simplesmente é um dos melhores e maiores jogadores do planeta. Cara, foda-se, ele fala mesmo. Muito bacana o que o Cristiano Ronaldo falou ontem. E meus amigos, eu quero conversar com vocês uma coisa. As negociações no Palmeiras parece que elas deram uma travadinha. Parece que elas deram uma travadinha. A negociação com o Paulinho, ela deu uma engasgada, estava todo mundo esperando o anúncio ontem, ele não aconteceu, vamos ver agora no final de semana, ou pelo menos até o início da próxima semana, se isso vai acontecer ou não. Parece que ocorreram alguns problemas em questões ali burocráticas, em questões de valores, na tramitação da negociação dos jogadores do Palmeiras que estão indo também dentro desse escopo. Então, a coisa deu uma travada. A negociação do Andreas, o Fulham continua fazendo jogo duro, os caras parece que não querem tocar a coisa para frente, eles têm alguns interesses ainda agora no início do ano, no início de janeiro, alguns interesses de calendário, ainda mais o Fulham venceu, né, o jogo passado, isso aumentou e alimentou ainda mais a necessidade deles continuarem com o elenco titular como um todo. O pessoal falou na questão ali da risada que o Andreas Pereira deu ao ser substituído, indicando que, você viu que ele deu uma risada irônica, ele pode vir pro Palmeiras. Mano, eu não vi nada demais naquele lance.
Eu não vi nada que mostrou que assim, o Andrés Pereira tá num clima já ruim porque quer vir pro Palmeiras. Não, não acho isso. E lembrando, pessoal, que o salário que o Palmeiras ofereceu pro Andreas é quase o dobro maior do que ele recebe hoje no Fulham. Quase o dobro maior do que ele recebe no Fulham. E outro ponto também que trava as negociações é que existem alguns jogadores do Palmeiras que eles simplesmente não querem sair. O Zé Rafael se negou a sair do Palmeiras, se negou a ser negociado. Estavam tentando tramitar uma negociação ali, talvez com o Fluminense por um outro jogador, depois com o Santos. Ele não quis, ele se negou a ser moeda de troca, ele quer continuar no Palmeiras. Muita gente gostou da continuidade dele. Para mim, ele é um atleta que hoje ele tem um desempenho muito mediano para baixo. Para mim, poderia sair também. Não vejo a necessidade assim de tê-lo no elenco, ainda mais se peças de reposição e de complementação melhor vierem. E outro jogador que tá complicado do Palmeiras tentar fazer negócio é o Rony. Mano, o Rony, ele até falei ontem lá na live do Turma do Amendoim, eles estavam fazendo a live lá, eu mandei a mensagem lá, falei o seguinte, o Rony ele é um Fiat Maré 95. Ninguém quer, mano, você tá ligado? Daqui a pouco você vai ter que começar a pagar para levarem o Rony embora. Porque simplesmente ninguém quer. O Palmeiras tem tentado colocar ele em algumas negociações, só que os times eles se negam a negociar. Adivinha por quê que os times estão negando em ter o Rony no elenco? Por causa do salário, gente. O salário do Rony, as equipes brasileiras avaliam como um salário muito alto. E os caras não querem nem pagar metade do salário. Tipo assim, os caras chegam e falam pro Palmeiras, não, beleza, a gente leva o Rony, só que é o seguinte, você tem que arcar com uma boa parte do salário dele, porque a gente não tem condições de pagar nem a metade desse salário. E aí, no fim, a negociação acaba flopando e, por enquanto, o Rony vai ganhando passagem, vai ficando aí no Palmeiras e mais uma temporada vai ter que ver ali o Rony provavelmente deixar alguns jogadores com maior potencial esquentando o banco para ele ser o titular. O Palmeiras vai tentar negociar ele ainda fora do país, devido a esses altos salários. E o que eu falei para vocês? Qual que foi um dos defeitos nesse, como que eu posso dizer, modus operandi do Palmeiras em relação à renovação de jogadores, né? O que eu sempre falei para vocês, o Palmeiras sempre tocou as suas renovações de jogadores aumentando os salários dos jogadores. Pô, o jogador ainda tinha 1 ano de contrato, mais de 1 ano de contrato, o Palmeiras ia lá e renovava de novo. Tipo, no mesmo ano, o Palmeiras renovou 2 vezes com alguns jogadores, inclusive o Rony foi um desses. O Rony já tinha contrato até o final de 2025, o Palmeiras foi lá e renovou para o final de 2026. O Palmeiras prolongou o contrato aumentando o salário. Isso, mano, inflacionou a nossa folha, aumentou a nossa folha e agora criou aí jogadores que não querem ser negociados por nada nesse mundo. Claro, você tem um puta de um contrato com o Palmeiras, você não vai querer ser negociado mesmo. E o Palmeiras foi fazendo essas negociações nesse modus operandi maluco e, na minha opinião, vai fazer outra. Porque o Palmeiras, em janeiro, vai renovar até 2027 com o Abel Ferreira. Detalhe, com o aumento de bonificação e um aumento salarial. O aumento salarial ele não vai ser muito alto, porque o Abel já recebe um salário muito bom. Inclusive, o Sporting lá da Europa tentou negociar com o Abel, só que não conseguiu porque ofereceu muito abaixo daquilo que o Abel recebe hoje no Palmeiras. Então, mano, a proposta nem caminhou, nem virou conversa, nem nada. Então, o salário do Abel hoje, pessoal, é um salário muito alto. Vai aumentar agora em janeiro porque vai ter renovação de contrato e sim, vai ter um certo reajuste, pequeno, mas vai ter. Além disso, até o final de 2027 e, na minha opinião, isso é uma besteira. Isso é uma besteira porque o Abel ele tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025. Então o Palmeiras pode esperar a água passar debaixo da ponte, o frigir dos ovos ali, para poder renovar com o Abel na metade da temporada. Agora o Abel não vai sair. A gente está na boca de um super mundial, é um torneio vitrine, beleza? Então eu acho que o Palmeiras tinha que deixar para ter essa conversa, esperar alguns meses para ter essa conversa, mas não. O Palmeiras vai lá, vai renovar com o Abel, lembrando que nas 2 últimas temporadas eu acho que tecnicamente falando o Abel deixou muito a desejar. Ah, Neto é o técnico mais vitorioso do Palmeiras, é o maior do Palmeiras, é o que mais ganhou títulos, eu sei, mas a gente tem que ser racional. É por causa dessa irracionalidade
do Palmeiras, que hoje a gente tem jogadores que estão sendo alimentados por contratos longos com salários altos e simplesmente bate o pé, fazem birrinha que não querem sair. E aí o Palmeiras fica refém porque esses contratos são muito altos e as outras equipes não querem bancar salário. Então o Palmeiras deveria utilizar isso como exemplo e também estender a comissão técnica, que nos 2 últimos anos, como eu falei para vocês, não vem entregando, muito pelo contrário, vem em uma linha decrescente e a gente não sabe como que vai ser o futuro, tá bom? Mas aí algumas informações para vocês. E antes de seguir aqui, pessoal, ó, também não deixa de apoiar os nossos amigos, os nossos parceiros, ó, da A2C Promotora. Finalzinho de ano tá chegando. O início do ano que vem, ó, já está apontando, já está mostrando a cara. E junto com ele, vem todos os Is, né? É imposto de renda, é IPVA, vem todos os compromissos financeiros que infelizmente hoje a gente recolhe no nosso país e a gente não recebe o devido retorno. Lamentavelmente, esse é o nosso cenário hoje, né? Você paga imposto, tem que pagar pedágio, tem que pagar imposto sobre a compra do veículo, tem que pagar licenciamento, e aí quando você vai andar nas estradas, além de você ter que pagar o pedágio e um combustível que é um absurdo, você ainda enfrenta estradas ruins, estradas totalmente inseguras e uma péssima condição de infraestrutura. Lamentavelmente, esse é o nosso país. Então, chegando essa época agora onde a gente tem que pagar um punhado de coisa, né, encher o rabo do governo de dinheiro, às vezes as nossas contas fogem um pouco do controle, às vezes não sobra grana de repente para a gente fazer uma viagem ou algum outro tipo de investimento. Então a A2C Promotora, eles têm alguns produtos e serviços financeiros voltados aí para o seu atendimento que pode te ajudar. Um deles é a antecipação do fundo de garantia. Você tem essa possibilidade de fazer gratuitamente. Se você trabalhou de carteira assinada nos últimos anos, se você fez o recolhimento certinho, né? Se a empresa fez o recolhimento para você certinho, você tem o direito ao seu fundo de garantia. Para consultar é muito fácil, simples, prático e rápido. Eles estão, ó, 100% à sua disposição. É só você clicar aí, ó, no link fixado abaixo e consultar com o pessoal lá da A2C Promotora. São parceiraços nossos e eu tenho certeza que, de acordo com a sua necessidade, eles vão ter uma solução para você. Os serviços dos caras são top, eu mesmo já utilizei. Não deixe de apoiar lá, tamo junto, beleza? E pessoal, eu quero falar para vocês uma coisa. Por que eu acredito no futebol brasileiro? É por números como esses daqui, ó. Temos aqui um levantamento dos superávites dos clubes pelo mundo nos últimos 6 anos, tá? Esse levantamento ele saiu em alguns portais aí e o destaque disso daqui é justamente um time brasileiro que é o Flamengo. O Flamengo é um dos destaques desses superávites no mundo. Isso porque nos últimos 6 anos o Flamengo foi a segunda equipe no mundo com o maior superávit. A primeira equipe com o maior superávit nos últimos 6 anos, ou seja, né, da pandemia para cá, foi o Bayern de Munique. Bayern de Munique com 169 milhões de euros. O segundo clube foi justamente o Flamengo, com 109 milhões de euros. O terceiro clube foi o Real Madrid. Então olha só, o Flamengo ficou na frente do Real Madrid. O Real Madrid ficou com 86 milhões de euros. E o quarto clube foi o Manchester City, com 18 milhões de euros. Olha a diferença do superávit do Manchester City para o Flamengo. O Manchester City teve 18 milhões de euros de superávit. O Flamengo teve 109 milhões de euros de superávit. É por isso, pessoal, que eu acredito no futebol brasileiro. É por isso que quando eu venho aqui e falo para vocês assim, as SAFs estão comprando clubes tradicionais, né? Os clubes parece que estão entrando numa dívida progressiva para justificarem se tornarem SAFs. Eu acho que isso é um baita de um desperdício do nosso futebol, porque nós podemos ir muito além com o produto futebol, com infraestrutura futebol. Então, números como estes, eles mostram pra gente a capacidade e a força que o futebol brasileiro ele tem. Obviamente que falta muito ainda pra gente. Eu acho que tem, né, toda a conversa aí da liga,
da união dos clubes em prol de um futebol mais organizado, um futebol melhor infraestruturado. Porém, eu acho que nos últimos 10 anos, algumas equipes se aceleraram muito nos seus processos de infraestrutura, processos financeiros, né? Poder de compra. Hoje, por exemplo, você pega o Palmeiras, como eu citei aqui, existem clubes europeus que não conseguem tirar o técnico do Palmeiras porque o técnico do Palmeiras recebe mais do que clubes europeus podem pagar. Então, olha só o nível, né, que é você organizar, você cumprir com seus compromissos financeiros, você ter um fluxo de caixa saudável e você fazer um trabalho que seja a médio e longo prazo. Não adianta você, às vezes, querer ser campeão na marra, na força, no curto prazo, que é o que muitas SAFs, elas vêm tentando fazer, elas vêm tentando ganhar títulos na marra. Sabe assim? Não, a gente investiu, a gente tem que ganhar, temos que recolher essa grana que foi investida, vamos fazer de tudo para que em 1 ou 2 ou 3 anos o time se torne campeão. Mas qual que é a solidez disso? Qual que é o alicerce de tudo isso? Às vezes é uma questão momentânea. Então isso daqui não só reflete o número do superávit em si, mas reflete a capacidade da organização do futebol brasileiro, dos times brasileiros e também o trabalho a médio e longo prazo que as equipes vêm fazendo. Simplesmente é sempre isso que eu gosto de destacar. É por isso que eu falo para vocês que Palmeiras e Flamengo, na minha opinião, são equipes ímpares do futebol brasileiro, que elas atuam de uma maneira muito diferente das outras equipes. E elas adquiriram essa cultura, elas abraçaram essa cultura, e eu tenho certeza, cara, que nos próximos anos, se o Palmeiras continuar nessa toada, ele vai estar nesse ranking aqui também. Hoje ele ainda não está aparecendo nesse ranking, mas tudo indica que ele tem condições de aparecer nesse ranking, até porque algumas dívidas colossais que a gente tinha aí de tempos atrás, elas foram sanadas nos últimos anos de gestão. Então agora o Palmeiras tem o respiro para poder realmente se organizar mais ainda, melhorar as suas condições financeiras e também estar nesse ranking aqui futuramente. E isso é bacana para o futebol brasileiro como um todo, só que não adianta só, né, 1 ou 2 equipes estarem aqui. Seria legal a gente ter 5, 4, 6 equipes aqui, para o nosso futebol melhorar e crescer ainda mais. Com o advento das SAFs, eu não sei como vai ficar, né? Tá tudo virando SAF. Então, pode ser que sim, pode ser que não, enfim. Só o tempo vai dizer pra gente isso. E meus amigos, pra gente encerrar aqui, de acordo lá com o jornal O Globo, Arthur Jorge está de saída do Botafogo. Isso porque o técnico já teria assinado um pré-contrato ali, debaixo dos panos, com o Al Rayyan. E em janeiro, depois da virada do ano, ele vai oficializar essa saída ao Botafogo. O próprio Botafogo já, John Textor, enfim, a cúpula do Botafogo já não acredita mais que o técnico permaneça em 2025. Inclusive, sempre quando questionado sobre seu futuro, ele coloca um ponto de dúvida, né? Vai depender do mercado, aí tem que ver o mercado, eu tenho contrato com o Botafogo nesse momento, mas vamos ver o que o mercado vai ditar. Enfim, ele sempre tenta dar uma escorada, né, nas possibilidades e propostas que vão chegar para justificar se vai ficar ou não. E no fim ele não responde nada, fala e não responde nem que sim, nem que não. Então, de acordo com o jornal O Globo, teria assinado um pré-contrato aí com o Al Rayyan e isso só será divulgado na primeira semana de janeiro. Dentro do Botafogo, o que se especula é que o John Textor, inclusive já sabendo dessa possibilidade de haver um pré-contrato assinado, o John Textor vai recorrer aí, até o Tribunal da FIFA para ver as questões aí sobre ética, questões de assédio, enfim, a treinadores, né? Visto que o treinador tem um contrato e em nenhum momento o clube foi notificado de alguma negociação. Além disso, o Al Rayyan estaria disposto a pagar as multas de rescisões e tudo mais. Mas mesmo assim, o Botafogo considera que não foi avisado e que talvez o treinador assinou um contrato por debaixo dos panos para sair aí do Botafogo. Essas informações que tem. E se isso acontecer, mano, lembra que eu falei para vocês que o Botafogo estava se dissolvendo. Então ele não vai só se dissolver em questões
de jogadores, mas também questões técnicas. Então o Botafogo chega sim fragilizado para os compromissos agora do início do ano, que inclusive daqui a um mês tem uma Supercopa contra o seu principal arquirrival, Flamengo. Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.